Então, eu sou o Samuel do IMEC. Para mim é um prazer estar nesse tipo de evento. Eu aprecio muito. Pode passar isso. Então, vou me apresentar primeiramente. Eu sou um físico teórico de formação e aos poucos eu fui me inteirando cada vez mais sobre o ensino. Mas eu nasci numa família que meu pai era professor de ensino médio, começou com latim, depois para português, e então no convívio familiar eu podia ter sempre contato com professores. E não por acaso eu acabei me casando com uma professora, porque também gostava disso. Se bem que a vida às vezes não é tão linear, né? Tivemos que separar, mas eu casei com outra professora, então eu tenho um apego aí muito forte. E desde os anos 2000 eu estou envolvido com projetos que envolvem formação de professor, e eu listei alguns deles: Texto do Saber, de forma M3, Matemática Multimídia, Produção de Material para Ensino Médio, o PSIM da pós-graduação, o Proletramento e o PNAEC junto ao MEC. Tem um grupo de pesquisa também em ensino de matemática. Eu estou coordenando e ajudando o laboratório de ensino matemático lá do LEM. Estou ajudando também na coordenação do curso de Matemática Aplicada Computacional do IMEC. E também tem algumas atividades que envolvem a nossa tentativa de influenciar alguma coisa na universidade. Então eu me apresentei. É um prazer com vocês. Agora, o Miguel já fez uma primeira pergunta que eu quero... coloquei ali, né? Então, só para reforçar, alguns chegaram logo depois. Quem de vocês aqui são professores que estão em atividade em sala de aula? Ok. Bom. Legal. Quem de vocês aqui são coordenadores, diretores, supervisores e administradores, etc? Muito bem. Quantos aqui são estudantes de licenciatura, pedagogia, pós-graduação em educação, pós-graduação em ensino? Ok, então a gente percebeu um pouquinho melhor. Eu não mencionei alguém que eu queria... Não? Está todo mundo contemplado. Muito bem. Quais são esses desafios que a gente tem diante da nova BNCC, do novo currículo do Estado? Então aqui eu estou listando uma série de coisas que inclusive é um pouquinho de sopa de letrinhas para alguém que é de outra área, que chega, não vai entender várias dessas coisas. Inclusive tem algumas coisas que são redundantes. SEDUC, por exemplo, no meu tempo era a Secretaria de CESP, agora é SEDUC. Não sabia disso. Tem uma série de nomes também, diretrizes curriculares nacionais básicas, DCN, LTB, e é uma quantidade enorme de documentos oficiais, e aí eu concordo plenamente com o Miguel. Como professor de matemática, esses documentos formalizam determinados conceitos, colocam apenas nomes a determinados bois. Mas o que é mais importante de tudo é saber como lidar com o ato de ensinar, o ato de interpretar o que o aluno não acertou, não entendeu, e o ato de avançar nesse conhecimento do aluno. Então, apesar de ser muita coisa, a gente tem uma quantidade de informação da nossa formação como professor, que vai muito além do currículo do Estado de São Paulo, e a BNCC é uma base. Eu ouvi na semana passada uma crítica muito forte de vários aspectos da BNCC, e porque eventualmente engessa alguns programas. Em compensação, me lembro das formações que nós tínhamos que olhar a PCN, e que os professores se sentiam perdidos, porque era muito solto, muito aberto, não dava determinadas diretrizes. Então, talvez uma coisa foi exagerada, talvez outra coisa era exagerada, mas o
O importante, em termos de matemática, é, acima de tudo, conhecer, obviamente, o conteúdo de matemática, mas é essa especialização do professor para saber ensinar matemática. Então, o currículo paulista foi homologado agora, em agosto, 1º de agosto, a Secretaria de Estado de Educação homologou agora. E está lá algumas frases que servem para orientar o processo de reelaboração, elaboração, implementação e implantação dos currículos dos municípios e tudo mais. No estado de São Paulo, isso está lá no currículo, assusta às vezes com os números. Então, especialmente gente que vem de país muito pequenininho, não entende que é só de alunos matriculados no ensino básico, mais de 7 milhões. É muita gente. As atividades desenvolvidas com os estudantes devem convergir para que todos possam desenvolver as seguintes competências gerais. E aí vem as competências que são alinhadas com o BNCC e pode passar, e que me pareceu, inclusive, talvez foi proposital, isso não sei, um decálogo. São exatamente 10. Então, valorizar conhecimentos construídos historicamente, exercitar a curiosidade intelectual, valorizar e fluir as diversas manifestações artísticas, utilizar diferentes linguagens. A linguagem matemática aparece aí nesse 4º mandamento, ou mandamento não, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação, que talvez seja um pouquinho de novidade no currículo paulista recente, a valorizar a diversidade, evitar e já ter contato com o mundo do trabalho, argumentar e criar base para você ter como argumentar com base em fatos, conhecer a questão da saúde física e emocional e como lidar com isso, exercitar a empatia sem preconceitos e agir pessoal e coletivamente com autonomia e valores éticos e tudo mais. Bom, obviamente em certo sentido funciona como um decálogo. Não matarás, é uma coisa que... Mas tem momentos que a gente tem que pedir paciência, porque se tiver força, a gente pode cometer um erro grave. A matemática do ensino fundamental no currículo paulista tem um conceito que está aflorando bastante, que é em torno da educação integral. Então tem alguns aspectos aqui que especificamente da matemática, que é reconhecer que a matemática é uma ciência humana, desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação, compreender as relações, conceitos, procedimentos diferentes da matemática, que tem os pilares, aritmética, álgebra, geometria, estatística e probabilidade, fazer observações sistemáticas e aspectos quantitativos e qualitativos, utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive com as novas tecnologias, enfrentar situações e problemas com múltiplos contextos, desenvolver ou discutir projetos que abordam, sobretudo, questões de urgência social, aspectos de implicações, e interagir com seus pares de uma forma colaborativa, coletiva e tudo mais. Esse é do ensino... Só um pouquinho, volta para o pouquinho. Esse é do ensino fundamental. No ensino médio, o documento oficial não achei o documento oficial do Estado de São Paulo, que deve estar para ser homologado em algum momento. Mas os caderninhos que os professores recebem têm em cada bimestre quais são os conteúdos que devem ser abordados. E, inclusive, há vários links a objetos que nós desenvolvemos aqui no IMEC, no M3, Matemática Multimídia, porque eles tentam colocar a tecnologia de maneira ainda muito incipiente, quase que exótica ainda, mas é um primeiro passo. Então, o ensino médio, essas 5 itens aqui são do BNCC, da base, que é isso associado à matemática do ensino médio. A pergunta que eu faço é: quantos aqui atuam no ensino médio? Ok, o restante é tudo do ensino fundamental 1 e 2, certo? Então, quem é o ensino fundamental 1? Ok. Ensino fundamental 2? Ok. Desculpa, educação infantil? Bem representado também. Muito legal. Obrigado por ter lembrado.
Então, todas essas, desde o PCN, agora a base, o próprio currículo, apontam que você deveria abordar e colocar no seu programa. Pouco ou quase nada é falado de como fazer isso. E aí envolve toda a arte de ser professor. Então, e a gente tem que usufruir o máximo momento desses momentos de interação, de aprendizagem, de mesa redonda. Aqui não é uma mesa redonda, mas é a ideia de ter uma conversa, para a gente ter o como atingir algumas metas, ainda que a gente não goste completamente de todas as frases que estão lá. Alguma coisa a gente pega de essencial, usa inclusive a nomenclatura, mas nós temos um compromisso, acima de tudo, com os nossos alunos e tentar fazer com que eles aprendam. Então eu vou dar um exemplo. E agora eu sou professor de matemática e vocês vão fazer um pouquinho de matemática comigo. Então eu vou contar uma ficção. Existe um mundo dos naturais, dos números naturais, e todos já sabiam, mas havia fofoca no ar. Cedo ou tarde, cada número seria transformado. Esses habitantes dessa numerolândia seriam levados para outro mundo. Bom, mas seria também outro mundo de números, também de números naturais. E essa transformação iria ser aplicada de novo naquele conjunto. E mesmo que os números fossem para aquele outro conjunto, ele também sofreria mais uma transformação. E assim seria formado outro conjunto, outro conjunto, conjunto. Depois de muitas transformações, alguns são transformados no número 1. Outros, nem tanto. Não tem essa sorte, que eles passam num suplício eterno de transformações. Então, que transformação é essa? Vamos pensar um número natural. Agora todo mundo foca aqui com a matemática. O número natural na base dessa. Alguns algoritmos. Algarismos. Cada um desses algarismos separa e eleva ao quadrado. E depois soma todos os quadrados dos algarismos. Essa é a transformação. Então o número é torturado, ele é desquartejado, ele é elevado ao quadrado, é enquadrado literalmente, e aí o resultado depois é unido de forma um novo número. Então vamos pensar aqui num número que tenha uma quantidade de dígitos. Eu, como sou teórico, vou falar um número D de dígitos. Então a gente representa com os algarismos, ali cada uma daquelas letrinhas vai ser um número. Na base 10 vai ser de 0 a 9, como a gente acabou de tratar agora sobre as operações de subtração. Então a transformação é o seguinte: eu vou pegar sobre aquele número, pega cada um desses dígitos, eleva ao quadrado e soma. Dúvidas? Todos entenderam como é a transformação? Vamos ver o exemplo. 13 foi submetido à transformação. 13 tem 1 e o 3. 1 ao quadrado é 1. 3 ao quadrado, 9. Soma, 10. Então, o que era 13 foi transformado no 10. Beleza? Tudo bem? Vamos ver. É fácil, né? Vamos ver mais um exemplo. 37. Devia ter combinado com isso. 37, tem o 3, então esquarteja. 3 e 7. 3 ao quadrado dá 9. 7 ao quadrado dá... Eu acertei, 49. Deu. E aí, o resultado é 58. Então, o 37 foi transformado no 58. E aí, mas só que o bendito do 10 e o bendito do 58 não ficam imunes a novas transformações.
Então, eu faço uma aplicação que é importante, isso é realçado várias vezes no currículo, que o Miguel também mencionou. A gente tem que apresentar determinados conceitos sobre várias representações. Então, eu fiz uma apresentação formal, fiz um exemplo, vou fazer uma brincadeira com uma tabela, não vai dar tempo aqui, mas a gente vai preenchendo essa tabela para a gente construindo esse conceito, e aí depois posso até esboçar o gráfico. Algumas curiosidades dessa transformação. Então, a transformação, quando pega o 21 e quando pega o 12, o resultado dela vai ser o mesmo, porque a soma não faz diferença. Então, eu posso fazer algumas perguntas, que isso, a transformação de um número que é multiplicado por 10 vai ser representada pela própria transformação daquele número sem ser multiplicado por 10. Por quê? Porque quando a gente multiplica por 10, nós vamos acrescentar um zero, e o zero ao quadrado não vai mudar nada. Então, existem várias coisas que a gente pode explorar, explicar porquê e assim por diante. Então, eu posso então fazer novas representações, agora gráfica, desse procedimento de transformação. Isso é importante para você construindo as propriedades daquele conceito. Próximo. E aí você pode, depois de conseguir entender como é que é o conceito, você repete essa transformação. Então, eu posso repetir R vezes sobre o resultado do resultado. Eu vou fazer uma transformação, e aí vem o que eu vou chamar números felizes. O número é feliz se existir uma quantidade R de repetições, tal que depois de repetir a transformação vai cair no 1. Esse é o número feliz. Número feliz. Nós vimos que o 13 gerou o 10. Se eu agora repetir a transformação no 10, vai dar 1, certo? Nós fizemos outra transformação que foi no... Agora eu já esqueci. 37, que virou 58. Então agora eu vou fazer junto comigo. Dá para fazer junto. 58. 58 ao quadrado, 25. 8 ao quadrado, 64. Soma. Hã? 89. Passa. Aí 8 ao quadrado, mais 9 ao quadrado, dá 64, mais 9. Dá quanto? Vocês perceberam como o número que não vai no 1 fica sofrendo? Por isso que ele é infeliz. Ele fica... Bom, ali eu coloquei já, a gente não tem tempo, mas a ideia é você explorar o máximo possível. Mas olha, se eu começar com 4, o 4 foi ao quadrado, dá o 16. 16, eu separo, dá 1 e 6, dá 1 mais 36, 37. 37 ao quadrado, nós ouvimos, é o 58. Aí, vocês já fizeram a conta agora mesmo comigo, dá 89. Fizeram a conta, deu 145. Aí depois, 1, 4, 5. É 1 mais 16 mais 25. Dá 42. 42 dá 16 mais 4, que dá 20. 20 dá 4. E aí vira nesse ciclo eterno aqui. Essa transformação fica aqui presa eternamente. Por isso que são infelizes. Os budistas vão falar que bom, né? Vamos lá. Próximo. Então, esses são números chamados de infelizes. Aí, tem todo um procedimento que você pode fazer a seguinte afirmação: todo número natural, ele é feliz ou é infeliz. Quando o matemático fala isso, ele tem que provar. Então, ao contrário que algumas pessoas falam sem provar nada, a matemática, quando fala, tem que provar. E aí a gente faz uma construção muito simples dessa afirmação.
todo número feliz, ou ele é todo número natural, ou ele é feliz, que vai cair no 1, ou ele é infeliz, que vai ficar nesse ciclo. E aí, a demonstração pode passar rápido, gente, é bem simples, envolve várias coisas aqui, pode passar. Tem representação gráfica para você mostrar isso, pode passar. Então a demonstração continua, você pega uma transformação no número de dígitos, o máximo que vai acontecer, todos os dígitos serem 9. Então você pode saber estimar qual é o máximo valor da transformação. Pode passar, porque o meu tempo acabou. Aí depois você pode fazer isso no computador, verificar. Então envolve tecnologia também. Pode passar. E aqui nós temos os 39 números de 1 a 243. A demonstração anterior mostra o seguinte: eu preciso comprovar na conta mesmo só de 1 até 243, porque teoricamente eu sei que todos os outros números grandões, eles acabam caindo dentro do conjunto de 1 até 243. Aí depois eu faço o computador e verifico quais são os felizes e infelizes. Então, os felizes são esses aqui. Então, olha, eu estou representando aqui um conjunto de números felizes de 1 a 243. Até o 239. Como eu posso representar esse número? Quais as propriedades? Aí eu vou parar aqui um pouquinho. Eu listei aqui todos os números que são felizes em verdinho. Todos os que são branquinhos aqui são infelizes, eles vão acabar no ciclo. Então eu estou mostrando para vocês uma outra representação bem explícita desse conceito, números felizes. Alguém vê alguma coisa interessante aqui? Matemático gosta de ver padrões, gosta de ver curiosidades. Está bem distribuído, está bem espalhado. Como é que é? Qual a frase que você colocou? 5 são infelizes. Todos que terminam com 5 são infelizes. Nessa tabela aqui. Então aí, de novo, essa é uma afirmação que o matemático tem que... porque a frase é bem forte, todos. Assim como a frase, todos naturais, ou é um ou outro. Agora, será que todos os números que terminam com 5 são infelizes? Observe que o número 100 é feliz. O número 100 é feliz, certo? O 100 eu posso fazer 4 vezes 25, não posso? 25 é 5 ao quadrado, certo? Então se eu colocar um número com 5, 5, 5, 5, com 4 dígitos, 5, quando eu esquartejo o lixo, fica 5 ao quadrado, 25, 5 ao quadrado, 25, 5 ao quadrado, 25, 5 ao quadrado, 25. São 4 vezes 25. Dá 100. E o 100 é feliz. Então, mas isso é interessantíssimo, porque ao mostrar um padrão, a gente pode criar hipóteses. Isso aparece no currículo do São Paulo, que é tentar elaborar hipóteses de trabalho e depois verificar. Então a hipótese, olha, todos os números que terminam com 5 são infelizes. E aí eu vou verificar. No caso matemático aqui bastou mostrar um contra-exemplo, que é a afirmação forte não vale. Mas é uma maneira de interagir, é uma maneira de mostrar que quem está entendendo aquele conceito já começa a perceber características que eu não tinha falado. Assim que a gente tem que trabalhar com matemática. Essa é uma atividade aqui que a gente desenvolveu já, e inclusive essa curiosidade por si, todas as vezes que eu apresento, alguém percebe. É impressionante. Bom, o meu tempo acabou. Nós temos desafios enormes, mas se
se capacitar, fazer uma formação continuada, nossos colegas, nós podemos ir muito além do currículo de São Paulo, muito além apenas da base nacional do currículo, e nós podemos então aprimorar cada vez mais o ensino de matemática no nosso estado e no Brasil. Muito obrigado.